Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Tereza Cristina Eloy, sou trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza Meias e hoje nós vamos conversar, estudar o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, que é Criminosos Arrependidos, um espírito consignado, o espírito de Castelnaudari. Esse nome, Castelnaudari, é de uma vila, É uma vila situada entre Carcassonne e Toulouse, construída em torno de um castelo no século XII. Por isso que colocaram o nome dessa vila, um nome até diferente, Castelnaudari, isso é na França, certo? Mas antes de começarmos a falar sobre esse espírito, nós vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui presentes, unidos e reunidos pelo laço fraterno do amor, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Então, elevemos nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a nossa mentora Alta de Souza, ao nosso mestre amado Jesus, aos bons espíritos protetores desta casa abençoada Alta de Souza e nossos amigos, familiares, espíritos guardiões. Divino e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para o estudo da tua doutrina, que enviaste através da codificação que foi feita por Allan Kardec, para que pudéssemos ter a terceira revelação junto a nós, para nos elucidar, nos iluminar o caminho a seguir. E que este aprendizado possamos pôr em prática através da caridade e o amor ao próximo, através da nossa reforma íntima e do amor que tu nos ensinaste. Derrama, Senhor, esta luz, este amor sobre nossos irmãos que estão sofrendo com essas enchentes, principalmente em Petrópolis. Ilumina o coração de tantas almas sofridas, aqueles que já despertaram no plano espiritual, possam ser recebidos pela equipe espiritual, auxiliando-nos no seu regresso. E aqueles que ficaram diante com a dor, socorre-os, iluminam, aumenta a sua fé e a esperança que um dia irão se reencontrar. Ilumina também o pensamento dos dirigentes, dos governos, dos presidentes, das potências, para que haja paz mundial. Afasta do pensamento deles a guerra, que só nos traz sofrimento e atraso para o nosso espírito. Ilumina todos nós e que possamos, com o uso da tua palavra, do teu amor, levar o conforto e esclarecimento aos irmãos que estão nos a escutar. Que a tua luz chegue a todos eles, trazendo paz, harmonia e equilíbrio. Assim seja. Então, voltando, falando sobre... Nós vamos falar do livro Céu e Inferno, na segunda parte, dos espíritos criminosos arrependidos, esses chamados o espírito de Castelnaudari. Não tem o nome dele, não. Então, o que acontece? Que em uma pequena casa, nesse vilarejo, ouviam-se muitos barulhos estranhos e ocorriam manifestações que fizeram que ela fosse considerada como que tinha fantasma nessa casa. Em razão disso, foi exorcizada em 1848, mas sem resultados. Exorcizaram a casa, fizeram orações, mas não adiantou de nada. O espírito continuava zombando, perturbando. Aí o proprietário da casa, depois disso, resolveu morar na casa. Só que, subitamente, alguns anos depois, ele morreu. E o que aconteceu? Ele tinha um filho e o filho resolveu ir morar na casa depois da morte do pai. Só que, ao entrar em um dos quartos, ele recebeu uma bofetada no rosto. Como ele sabia que estava sozinho, não tinha ninguém ali encarnado, ele, na cabeça dele,
disse que podia ser uma fonte oculta, né? Então, resolveu sair da casa, desistiu da casa definitivamente. Então, nessa região, havia uma tradição que nessa casa tinha sido havido um grande crime, né, cometido naquela casa. Então, a Sociedade Espírita de Paris evocou esse espírito que deu bofetada nesse rapaz, né? Fez essa evocação em 1859. Veja, foi 9 anos depois, não é isso? E ele foi evocado e perguntaram, só que ele não se comunicou. Aí perguntaram a São Luís sobre a respeito desse espírito. Aí ele diz que é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não pudemos convencê-lo a escrever. Acabará, né? Não conseguiram fazer que ele escrevesse, apesar de tudo o que lhe foi dito. Né? Conversaram com ele, explicaram a necessidade da comunicação, mas ele tinha um livre-arbítrio dele e ele fazia uso triste, né? Uso do livre-arbítrio que ele quisesse. Aí perguntaram a São Luís, esse espírito é passível de melhorar-se? Né? Com tanta dificuldade na evocação dele, ele querer se comunicar. Aí o Espírito São Luís responde, por que não? Todos não são, esse como os outros. Entretanto, é preciso contar com as dificuldades. Porém, por mais perverso que o espírito seja, o bem oferecido no lugar do mal acabará por sensibilizá-lo. Que se ore primeiro, que volte a ser evocado daqui a um mês, e podereis julgar a mudança que nele haja ocorrido. No Evangelho, no capítulo 17, onde pedis e obtereis, no item 18, diz assim, gostaria de ler para vocês, para a gente prestar atenção. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanimando-os, incutindo-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e, possivelmente, desviar-lhes do mal, o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sentimentos. Foi por isso que São Luís disse, vamos orar por ele, né? Porque orando por ele, quer dizer, ele ia se sensibilizar, né? Que tem pessoas pensando por ele, que estavam orando por ele, pedindo ajuda. Então, depois de algum tempo, ele foi evocado novamente, né? Depois de algum tempo depois. Ele mostrou-se mais afável, submisso e arrependido. E das explicações que foram dadas por ele e por outros espíritos, os médios concluíram, né, que em 1608, veja quanto tempo antes, 1608, ele morou naquela casa e que tinha matado seu irmão, assassinado seu irmão com um punhal na garganta. Por que isso? Porque ele tinha ciúme do irmão, ele desconfiava que o irmão tinha algum caso com a mulher dele. Então, por ciúme, ele matou o irmão, né? E depois de algum tempo, ele também matou a mulher, né? Com aquele mesmo punhal. Mas não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque naquela época tumultuada, ninguém dava importância a essas coisas. Ele morreu em 1659, com 80 anos, sem ter sido perseguido por essas mortes. Ninguém questionou as mortes do irmão e da esposa dele, né? Então, pouca atenção naquela época se dava a essas coisas. Então, desde a sua morte, ele continuou naquela casa, né, sempre fazendo mal e provocando acidentes naquela casa.
Aí um médium vidente, né, que assistiu a primeira evocação, que viu no momento, ele disse que ele sacudia muito a mão do médium e tinha um aspecto horrível. Ele tinha assim, vindo vestido com a camisa toda suja de sangue e que segurava um punhal. Veja, esse tempo todinho, desde a morte dele, né? Desde esse acidente, desde esse assassinato que ele fez, desse crime, de 1608, até a época em que ele foi chamado pela Sociedade de Paris, ele ainda continuava com a roupa suja de sangue e com o punhal na mão. Como esse espírito era muito endurecido ainda, né? Não tinha condições de dialogar, aí as evocações foram feitas as perguntas para São Luís, né? Pediram a ele para descrever que gênero de suplício esse espírito passava. Aí São Luís responde: para ele é atroz, né? E o suplício dele é horrível, pois ele foi condenado a permanecer naquela casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir seu pensamento a outra coisa que não seja para o seu crime. Sim, né? Sempre diante dos seus olhos, aquele crime passando. Veja quanto tempo, 200 anos mais ou menos, ele ficou com isso. E ele acreditava que estava condenado a essa tortura a toda a eternidade, né? Porque antigamente as pessoas pensavam, né? Até hoje tem muita gente que acredita nas penas eternas. Então, para ele, pelo crime que ele tinha cometido, ele estava toda a eternidade ali. Ele se via constantemente no momento em que cometeu o crime e qualquer outra lembrança lhe foi retirada e toda a comunicação com outro espírito proibida. Na Terra, ele só podia ficar naquela casa. E no espaço, quando ele se livrar da casa, só ficar nas trevas e na solidão. Veja que terrível o gênero de suplício desse espírito. Aí fazem a segunda pergunta a São Luís. Haveria um meio de fazê-lo sair dessa casa? Qual seria? E ele responde: se desejamos nos livrar das obsessões de semelhantes espíritos, isto é, fácil, orando-se por eles. É o que sempre se deixa de fazer. Prefere-se assustá-los com fórmulas de exorcismo, que muitos se divertem. Então vejam, não foi essa instrução que São Luís deu logo no início, quando o espírito apareceu, sacudindo a mão do médico com a roupa ensanguentada na mão, sem querer se comunicar? O que foi que São Luís disse? Orai por ele. O que aconteceu com as orações que fizeram por ele? Ele veio mais dócil, mais afável e relatou a história dele, que ele estava naquela casa por cometer os crimes que ele tinha feito. Então veja o poder da oração, quando o espírito está apto a receber essa oração, porque nem todos eles, né, se arrependem e a oração faz efeito neles. Só faz efeito quando o espírito se arrepende. Aí fazem outra pergunta a São Luís. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos orando, o faríamos sair da casa? Sim, mas observai que eu disse orar e não fazer orar. Porque muitas pessoas pagam para os outros orarem, né? Fulano, ora por mim, tu tem mais fé que eu, tua prece vai chegar a Deus. Não precisa palavras difíceis. O importante é o que sai do coração, o sentimento. Deus escuta tudo que nós pedimos a Ele, né? Apesar que nós só fazemos pedir em vez de agradecer, né? Em vez de praticar o amor e a caridade que Jesus veio nos ensinar, a gente só faz nos lamentar, pedir, 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 pedir. Então, mais, né, deem orar com palavras sinceras, com o coração. Então, foi isso que a sociedade fez, orou com coração, com sinceridade, e fez com que ele saísse da casa e fosse se comunicar na sociedade. Aí, os médicos continuam. Há 2 séculos que ele está nessa situação, né? 200 anos sofrendo. Esse espírito avalia esse tempo como se fosse vivo? Quer dizer, o tempo lhe parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Aí ele responde: parece-lhe mais longo.
o sono não existe para ele. Nós temos o repouso, né, do corpo físico, né, mas quando o espírito não tem o sono. Aí foi feita outra pergunta a São Luís. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é um ponto na eternidade. Então não ocorre o mesmo com todos os espíritos? E São Luís responde: não certamente. É assim apenas para os espíritos que chegam a um grau mais elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é algumas vezes bem longo, principalmente quando eles sofrem. Então, quanto menos adiantado, menos esclarecido, esse tempo é mais longo. Quanto mais evoluído, parece que o tempo é 1 minuto, 1 segundo para os espíritos superiores e de luz. Como o espírito não tinha condições de se expressar bem, né, por causa da inferioridade dele e do tempo que ele passou naquela casa preso, então continuaram fazendo questionamentos a São Luís. Né, fizeram umas 3 questionamentos a ele. Perguntaram a ele: de onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Por que ele era um espírito tão violento, tão atrasado? Aí ele responde que ele teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, e pressentemente antes veio de um planeta inferior à Terra. Veja como ele era um espírito atrasado, né? Ele estava num país primitivo ainda, quando veio à Terra, né? Planeta de provas e expiações, mas mesmo assim encarnou entre os selvagens e entre várias reencarnações ele chegou a essa que ele cometeu os crimes. Aí pergunta ao São Luís: esse espírito é punido muito severamente pelo crime que cometeu. Se viveu entre populações bárbaras, deve ter cometido atos não menos atrozes que o último. Ele foi punido da mesma forma por causa deles? E São Luís responde: foi menos punido porque, mais ignorante, compreendia menos a extensão desses atos. Então vejam, quanto mais esclarecidos, quanto mais conhecimentos temos, somos cobrados mais. A quem tem mais, será mais cobrado. A quem mais tem, mais será cobrado esses conhecimentos. Como ele era ignorante, ele não tinha noção do que fazia. Como é que ia cobrar uma coisa do espírito que não ia entender o que estava sendo cobrado, né? Aí faz outra pergunta a São Luís. O estado em que se encontra esse espírito é dos seres vulgarmente chamados condenados? Absolutamente. Existe outro bem mais horrível ainda. Imaginem, hein? Quanto sofrimento esses espíritos, né, que praticam mal, que desrespeitam as leis de Deus, né, estão nos umbrais, nos lugares tenebrosos. Vamos orar por eles. Aí ele continua: os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque varia conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Então veja, tudo está ligado ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos, a ajuda vem. Aí ele continua: para o espírito, a casa onde ele cometeu o crime é o seu suplício, né? Outros espíritos o carregam dentro de si, pelas paixões que o atormentam e que eles não podem satisfazer. Então, que paixões são essas que eles não podem fazer, né? Então, nós vimos no livro do Evangelho, né, pesquisando, a lei de Deus é justa e misericordiosa e equitativa. Isso no capítulo 17, em Pedis e obtereis, no item 21, que diz assim: o homem sofre sempre a consequência da sua falta. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Com efeito, temos visto isso, não é? Porque os ávaros, as pessoas que são avarentas, elas sofrem com a prisão do ouro e para eles havia se tornado a verdadeira quimera. Então, os ávaros, quando, né, morrem, eles ficam nos umbrais sofrendo, né, a visão daquele ouro que ele não pode tocar,
Os orgulhosos, eles são atormentados pelo ciúme das honras que deviam conceder e que não são interessadas a eles. Eles querem que as pessoas bajulem eles, continuem bajulando eles, dizendo que eles são pessoas boas, são melhores, são elogiando. Mas não vai acontecer isso. Eles vão ficar sofrendo porque não vai ter ninguém para bajular o orgulho deles. Os homens que comandavam, né, se veem humilhados, né, a obedecer e ver seus subordinados diante deles que não se curvam mais a eles, não obedecem mais a eles. E os ateus, eles sofrem as angústias das incertezas e vivem um isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhuma pessoa que possa esclarecê-los. Então vejam, se você é avarento, você vai ter o sofrimento, não vai ter condições de com aquele ouro. Se você é orgulhoso, você não vai ter ninguém que lhe bajule. Então veja, cada crime, não é? Cada ato que nós temos em falta vai ter a consequência, né? Então, a punição corresponde sempre àquilo em que nós pecamos. No mundo dos espíritos, se existem alegrias para todas as virtudes, existem penas para todas as faltas. E aquelas que a lei dos homens não atinge, a lei de Deus incide sempre sobre elas. Foi o que aconteceu com esse espírito. Os homens não puniram ele. Naquela época, ninguém soube do que ele tinha feito, mas ele não pôde esconder para Deus e ele teve que pagar pelo seu delito, pelo seu crime, né? E o castigo dele foi permanecer naquela casa por mais de 200 anos, até que se arrependesse do que tinha feito, para poder a ajuda vir e tirá-lo daquela casa. Então, o grau de atendimento intelectual do espírito é que vai dizer se ele vai ter tal castigo ou não. Quer dizer, a natureza bruta, são aplicadas apenas penas que formam materiais, que morais. Por quê? Porque o bruto não vai entender o moral. Para ele, aquilo ali, ó, não, nem. Mas a pessoa que é culta, que tem um determinado intelectual, as punições morais são muito, né, angustiantes. Então, a divina sabedoria, a bondade e a previdência de Deus com suas criaturas se revela até nas pequenas coisas. Tudo é proporcionado e combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitarem. As mais pequenas, as boas aspirações de suas almas, são levadas em considerações, né? Segundo os dogmas das penas eternas, o que acontecia? Se você fizesse um delito pequeno ou um delito grande, você estaria condenado para o inferno. Estaria misturado ali. E se você se arrependesse, não tinha jeito. Você já estava no inferno, você permanecia no inferno. É por isso que muitos espíritos sofrem, pensando que estão sofrendo eternamente por causa desses dogmas das penas eternas. Muitos acreditam, né, nesses ensinamentos. Mas de que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade divina? Deus é justo e bom. Então, esses dogmas das penas eternas, não podemos acreditar mais nisso. Não tem condições, porque nós já estamos evoluindo. Somos espíritos mais evoluídos do que quando aqui chegamos. Passamos do estágio primitivo para um plano de provas e expiações, e estamos caminhando para um planeta de regeneração. E Jesus veio nos esclarecer, né? Veio Moisés, veio Jesus e veio o Espiritismo, né? O Consolador prometido, nos esclarecer. Esse livro, Céu e Inferno, veio os depoimentos de nossos irmãos explicando a situação de cada um. Os espíritos felizes, os espíritos sofredores, os suicidas. Todos nós temos os nossos créditos e os nossos débitos a receber. E continuando, no capítulo 27 do Evangelho, em Pedidos Obtereis, no item 21, ele diz assim, né? O Espírito de Verdade vem nos esclarecer, graças a Deus que ele mandou esse Consolador prometido. Diz assim:
E a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta, né? Aquele que cometeu um ato mais grave vai sofrer mais. Indeterminada a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, como o nosso irmão, né? Enquanto ele estava obstinado sempre a relembrar aquele mal, ele sofreu. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto o arrependimento. Então, quando nos arrependemos, né, esse sofrimento vai diminuindo, nós vamos sendo esclarecidos. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Não o perdão, a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação. Por isso que temos que reencarnar tantas vezes quanto for necessário, até reparar todo o mal que fizemos aos nossos irmãos. Então é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, sob o nosso livre-arbítrio, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então o homem é assim constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Depende da vontade que tem de praticar o bem. Então depende de nós o caminho a seguir, de praticar o bem. Nós já somos esclarecidos, nós já tivemos orientações. Só é surdo aquele que não quer ouvir, cego aquele que não quer ver, porque temos tantas informações, né? Tem, em todas as religiões, tem os líderes que nos orientam, né? Leem os ensinamentos de Jesus, os que são cristãos, os que têm outras religiões também, sempre ensinam o bem. O homem é que escolhe o caminho do mal. Então, tal é a lei imutável e conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Então, a lei de Deus é justa. Assim, o espírito culpado e feliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se o ampararmos e o animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, quando nós, né, através da palavra, nós que usamos a tribuna para falar, nós falamos de mensagens edificantes, nós estamos praticando a lei de amor e de caridade, né? Nós estamos ensinando como devemos prosseguir, todos nós, quem está nos ouvindo, principalmente a nós, que o ouvido está mais próximo da boca, né? Nós assimilamos primeiro esses ensinamentos. Então devemos ter, né, cuidado com nossas palavras. Nós somos responsáveis por nossas palavras, pensamentos e atos. Então, nós devemos ter, né, caridade para com nossos irmãos. Aí São Luís continua a esclarecer, né, na reunião, que esse espírito, apesar da sua inferioridade, ele é sensível aos bons efeitos da prece. Temos visto ocorrer o mesmo com outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Então, como pode ocorrer que espíritos mais esclarecidos e de uma inteligência mais desenvolvida mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, riam de tudo o que há de mais sagrados, enfim, que nada se sensibilize e que neles não exista nenhuma interrupção no seu cinismo.
Então, a Sociedade de Paris faz essa pergunta a São Luís. O que acontece? Que espíritos mais intelectuais, né, nem liguem, zombem das preces, zombem do ensinamento. Aí São Luís responde que a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que é levado pelo orgulho, que se revolta contra Deus e persiste nos seus desregramentos, ainda os exagerando, como faz os espíritos infelizes, sobre esse a prece nada pode e nada poderá, a não ser no dia em que o indício de arrependimento se manifeste neles, e que a ineficácia da prece para eles que ainda um castigo. Ela alivia somente aqueles que não estão completamente endurecidos. Né? Então, por isso é que devemos deixar de orar por eles. Né? A sociedade pergunta isso. Aí São Luís diz que não, sem dúvida, porque cedo ou tarde a prece triunfará sobre o endurecimento desse espírito e fazer que germine neles pensamentos salutares. Então não devemos desistir. O bem é sempre o bem. O bem vence o mal. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Tem esse ditado. E quando nós colocamos um copo de água suja embaixo de um pininho de água limpa, com o tempo essa água limpa vai dissolver toda a água suja e a água vai ficar limpa. Então isso é o bem, é a prece, é o amor. Um dia esses espíritos endurecidos irão acordar. Então nós temos o dever de orar por todos os nossos irmãos, como já fomos ajudados por espíritos superiores quando estivermos nas trevas, estivermos endurecidos. Porque nós não somos perfeitos. Nós já fomos espíritos primitivos, já erramos muito. E graças a Deus, Ele enviou seus mensageiros de luz e paz e fizeram prece por nós. E hoje nós estamos aqui, né? Esclarecendo, ajudando. Sempre que vamos evoluindo, vamos compreendendo a necessidade do amor, da prece e o auxílio, a caridade aos nossos irmãos. Aí pergunta ao São Luís, quando se vê um espírito inacessível aos efeitos da prece, né? Isso aí eu já falei, né? Que devemos orar. Aí pergunto a ele se esse espírito, né, que nós estamos falando, desse que cometeu esses crimes, se ele quisesse se reencarnar, em que categoria de indivíduo ele se encontraria? Aí ele responde que isso depende dele e do arrependimento que ele sentir. No livro Ação e Caminho, psicografado por Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, encontrei uma mensagem muito boa para que nós possamos compreender toda a lição de hoje estudada. Diz assim, não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta os próprios reverses com serenidade e coragem, entesoura a resistência. Recorda, obstáculos e provações são medidas para a avaliação da nossa fé em Deus e em nós mesmos. Então, as dificuldades existem e possamos ser resistentes a essas dificuldades, resistir, né? Sermos mais humildes, praticarmos o amor do Cristo e que nossa reencarnação seja válida. Não percamos tempo com lamentações. O sofrimento existe para todo mundo, mas não é para toda a vida. Né? É como a tempestade, é necessária para limpar a natureza, destruir os miasmas, né, que sufocam, mas que é necessário passarmos por isso para darmos valor às coisas boas. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos dá através do seu amor e suas leis sábias e justas.
não é isso? Nos guiando sempre na senda do bem, através dos seus mensageiros de amor. Se sofremos, é porque infringimos essas leis, e as consequências são o sofrimento e a dor que são causadas por nós mesmos. Procuremos crescer nas asas do amor e do conhecimento, pois através delas veremos a luz que nos guiará à paz e à eternidade. Que possamos trabalhar em nossa reforma íntima e na prática da caridade para com todos, onde possamos compreender os ensinamentos de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Não esqueçamos das orientações de São Luís para orarmos sempre por nossos irmãos equivocados com a lei de Deus, porque um dia também fomos equivocados e tivemos irmãos que oraram por nós e que ainda velam por nós, que são nossos anjos guardiões, nossos amigos espirituais, amigos familiares, que estão sempre a velar o nosso caminho. É feita aquela mensagem das pegadas na areia, né? Que a pessoa vê só 2 pegadas na areia e reclama que Jesus o abandonou. E Jesus diz: não, meu filho, eu não te abandonei, eu te carreguei nos braços. Então nós somos carregados pelos nossos irmãos, por Jesus, quando fraquejamos. Então agradeçamos por tudo. Em nossas orações não só pedimos, não só lamentamos, oremos com amor, com agradecimento pela vida, pela luz, pelos nossos familiares, por nossos irmãos, por todos que nos dão a oportunidade de evoluir. Então, que possamos refletir com essas lições que o mal não dura para sempre, né? Que nós não fomos criados para o mal, fomos criados simples e ignorantes, com a luz de Deus dentro de nós, com suas leis na nossa consciência e temos nosso livre-arbítrio de seguir os caminhos. E que possamos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas e agradecer por elas. Sempre agradecer por tudo e por todos. E nos ter a disposição de estar no caminho do bem, auxiliando aos nossos irmãos. Então vamos orar e agradecer por essa noite maravilhosa que tivemos, pela ajuda, e que nossa mentora Alta de Souza continue sempre a nos orientar e a nos iluminar. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, encarnados e desencarnados, por esses momentos que passamos juntos. Que possamos ter sempre em mente os ensinamentos do Cristo, a luz do Evangelho. Derrama teu amor, Jesus, sobre todos os irmãos que estão em sofrimento, sobre esses irmãos endurecidos, que as preces possam chegar aos seus corações e fazer com que eles reflitam que nós somos criados para o bem e não para o mal. Que a tua luz esteja com todos nós, hoje, agora e para todo sempre.